A depressão, ela não é somente aquela pessoa que está no fundo de uma cama, de um quarto escuro, isolada da sociedade, sem fazer absolutamente nada. Esses casos, eles existem, claro, eles existem. Mas a depressão, ela não é só esse recorte meio que óbvio, meio que lógico, que as pessoas acabaram guardando no imaginário do que realmente é. Não. Muitas pessoas em depressão, elas estão performando, estão tentando funcionar a um custo absurdo. Trabalham, se envolvem socialmente, tentam conviver com as pessoas, sorriem, funcionam, mas estão dilaceradas por dentro, tá? Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar de depressão para além do óbvio. E oi, se você não me conhece ainda, eu sou Larissa Fonseca, psicóloga clínica, trabalho 100% online. Por aqui a gente fala de vida adulta, coisas que atravessam isso e todo o resto que dá pra gente encaixar nesse assunto. Bom, depressão para além do óbvio. A verdade é que, como tem muita informação hoje sobre questões de saúde mental, transtornos psicológicos, a gente acaba, às vezes, caindo na ideia de, nossa, eu sei o que é depressão. Eu sei o que é estar deprimido. É ficar triste. Não é só isso. Não é. A depressão, ela é um quadro onde nós temos um grupo de vários sinais, de várias características que vão realmente definir se uma pessoa ela está depressiva. E a tristeza profunda, ela é um desses sinais, mas não é o único. Nós podemos pensar em uma gaveta, onde você guarda meias aí no seu guarda-roupa. Nessa gaveta de meias, nós temos meias brancas, meias rosas, amarelas, pretas, vários pares de meias diferentes, algumas meias de cano alto, outras meias de cano curto, talvez meias até de seda, aquela meia que é mais transparente, meia calça, enfim, vários tipos. A depressão ela é essa gaveta que contém diferentes tipos de meias que tem um agrupamento que se chama depressão, mas que um sozinho não necessariamente é a depressão. Sabe, um par de meia não é essa gaveta, ele é só um par de meia, ele não é a gaveta do par de meia. Deu para entender a lógica aqui? E essas características, elas incluem sim essa tristeza, claro, mas não é a única coisa. A tristeza, inclusive, ela não é uma tristeza do tipo, aconteceu uma coisa, eu fiquei triste um dia e nesse dia eu fiquei deprimido. Não, você ficou triste. A tristeza ela é uma emoção que todos nós sentimos diante de situações difíceis de perda, onde tem uma iminência de perda, onde parece que a gente vai perder algo, ou a gente tem um comportamento que a gente não gostou e fica triste com a gente mesmo, ou outra pessoa teve um comportamento que a gente não gostou e a gente fica triste com essa pessoa, com essa situação. Todos nós sentimos tristeza, mas isso não quer dizer que todos nós entramos em depressão, tá? A tristeza, inclusive, ela precisa permanecer na maioria dos dias por pelo menos 2 semanas. Não é uma coisa de sentir tristeza num dia e naquele dia eu fiquei deprimido. Não. Tristeza num transtorno depressivo, transtorno aqui abrindo um parêntese, é a palavra que a gente usa para falar de doenças psicológicas, de doenças mentais. Posso entrar nessa descrição e aprofundar se vocês tiverem curiosidade em outro momento. Fechando parêntese e voltando. Para a gente definir um transtorno depressivo, nós precisamos de pelo menos 2 semanas, a pessoa ficando triste a maior parte dos dias, às vezes com vontade de chorar a maior parte dos dias dessas mesmas 2 semanas, com outros sinais. Talvez irritação, a pessoa ela começou a ficar mais irritada que o normal, a ter reações que são um pouco para além do que ela está habituada, que não é tão de acordo com como ela costuma reagir. Uma irritação também aparece, a falta de prazer em atividades que antes ela sentia prazer. Então era uma pessoa que gostava de se exercitar, que gostava de sair, que gostava de se arrumar, que gostava de manter as coisas dela em ordem, bonitinha, gostava de, sei lá, de viajar, de conversar, e coisas que ela gostava muito parece que perderam esse prazer. É tipo, isso aqui também nada mais me gera essa satisfação, nada mais me gera esse brilho no olho, esse quentinho no coração. Sendo que são coisas que ela realmente gosta e que faziam o coração dela bater. Podia dar sangue no meio da cana, ela queria fazer, mas naquele momento ela não consegue. E aqui entram coisas até que são socialmente um pouco difíceis de serem faladas, que as pessoas evitam, né? Mas nesse momento, uma pessoa em depressão, ela pode não sentir prazer em ter momento com os filhos, que era o momento do dia que ela mais amava, o momento do dia onde ela estava ansiando chegar do trabalho, por exemplo, e ter esse contato com os filhos.
ela perde esse prazer, ela não deixou de amar esses filhos, não deixou de amar as pessoas importantes, mas o corpo dela tá cessando, não tá conseguindo produzir os hormônios necessários para que ela se sinta bem tendo contato com aquelas coisas. Então ocorre não só a falta do prazer, como também um deixar de fazer coisas que era importante. Eu não me sinto mais com a mesma vontade de fazer aquilo, eu vou deixando de fazer as coisas que eu faria e eu sinto ainda menos prazer em outra vez, que eu preciso estar na iminência de fazer. Então, além de tristeza, irritação, falta de prazer, a gente tem, às vezes, uma anedonia, onde a pessoa ela parece que não experiencia mais as emoções como antes. Ela pode tanto ficar irritada, como também ela pode ficar meio que apática, sabe? Tipo, não sente, assim, a alegria, às vezes nem parece sentir essa tristeza de uma forma tão intensa. Ela fica apática, à parte de situações e emoções que antes seriam o normal que ela sentiria. Além disso, nós também temos perda, às vezes, de interesse em relações sexuais, diminuição ou um aumento de apetite. Então, a pessoa ela pode tanto se pegar comendo em excesso mais do que ela comeria normalmente, com uma fome maior, ou ela pode não ter apetite nenhum. Ela pode começar a emagrecer absurdamente porque ela vai perdendo apetite, vai comendo menos, ou vai deixando de comer, vai pulando refeições. Quando vê que não, a pessoa em 2, 3 semanas ela perdeu um peso absurdo e ela não estava necessariamente fazendo uma dieta. Então esse também é um sinal importante, que é mais um parzinho de meia nessa gaveta que a gente chama de depressão, que precisam também todos acontecer pelo menos por mais ou menos 2 semanas. Não é uma coisa que eu li, porque todos nós sentimos coisas assim em algum momento, tá? Além disso também, outro sinal importante, a alteração no sono. Essa pessoa ela começou a dormir mais, ficar mais sonolenta, ou ela começou a ter menos sono, então alterações para muito mais ou para muito menos também chamam a atenção aqui para a gente poder ficar em alerta. Além disso, um sintoma, né, um par de meia nessa gaveta da depressão que acaba acontecendo são os pensamentos de morte. Pensamentos de que a vida já não vale mais a pena, um sentimento de desesperança. Eu olho pro meu futuro e eu já fico assim, ah não, velho, não tem mais nada pra mim. Não consigo, sabe, sentir esperança olhando pra minha vida, olhando para os meus sonhos que antes eram sonhos. Não sinto essa satisfação. Parece que, ok, se tudo acabasse aqui, tudo bem. Esses pensamentos eles são muito perigosos, porque eles podem indicar um comportamento ativo de tenho planos para fazer algo, como também um comportamento passivo de, ok, eu não tenho planos, mas eu penso nisso o tempo todo. Se acontecesse também, eu já não teria problema nenhum. Tudo isso junto, nós podemos entender que existe uma depressão, que existe um quadro deprimido. A pessoa não precisa ter todos os sinais, mas ela precisa ter um número mínimo por pelo menos 2 semanas para a gente poder classificar. Além disso, um sinal muito importante é a parte dos pensamentos, né? Muitas pessoas em depressão, elas acabam tendo pensamentos recorrentes que são muito depreciativos. Ela tá, como a gente chama por aqui, se esculhambando, ela tá o tempo todo atacando ela mesma, achando que falhou com ela, falhou com as outras pessoas, que é uma pessoa sem valor. Esses pensamentos, eles acontecem dentro de um quadro deprimido e a gente precisa estar muito atento. Eu sei que essa linguagem, até que talvez ela foi um pouco mais técnica, né, trazendo todos esses sinais, mas isso é muito importante para a gente poder entender que, ok, às vezes a pessoa ela tá ainda assim, em tristeza profunda, ela não tá sentindo o prazer de fazer as coisas, mas ela tá se obrigando a fazer, às vezes ela precisa fazer, não é nem que ela tá se obrigando, é que ela precisa trabalhar, ela precisa da grana, e ela tá ali tentando fazer as coisas, mas aquilo tem um peso muito, muito grande, aquilo tem um peso muito, muito maior do que tinha em outros momentos, porque naquele momento, naquele recorte, ela tá com o óculos cinza da depressão, onde ela se olha e olha a sua vida e as coisas ao redor de uma forma muito enviesada, onde tudo é ruim e ela acaba entrando numa espiral de desânimo. Ela se sente desanimada para fazer coisas importantes, deixa de fazer essas coisas e acaba se sentindo ainda mais desanimada, se criticando. E essa espiral, por mais que pareça simples, ela é difícil de ser rompida e ela precisa ser rompida em tratamento. Ela precisa de acompanhamento, às vezes até duplo, né? Tanto de terapia quanto de medicação também, para a gente ajudar essa pessoa a sair dessa espiral, voltar a sentir prazer, voltar a sentir satisfação pela vida. E isso é possível, isso é algo que é totalmente possível em tratamento, com apoio de pessoas ao redor,
com suporte também de pessoas ao redor. Se você é essa pessoa ou conhece alguém que tem, né, algum desses sinais e te chamou muito a atenção aqui, você até lembrou o nome da pessoa, manda esse vídeo para ela, compartilha, para que essa pessoa possa avaliar e considerar mesmo procurar ajuda. Ou você mesmo procura ajuda. É possível voltar a sentir prazer pela vida, é possível voltar a sentir o sabor, voltar a viver uma vida mais temperada. Ah, é possível. Esse vídeo mesmo foi num tom de alerta, para que você possa estar ciente, considerar todas essas outras coisas que também fazem parte da depressão e que às vezes são deixadas de lado. E uma pessoa que fala que está deprimida, mas trabalha, ela às vezes é invalidada, tipo, frescura, né? Da onde? Você está fazendo todas as coisas, para de graça. Não, não é. Ela pode sim tá em depressão e tá performando, e tá tentando fazer muitas coisas, mas aquilo tem um custo muito grande para ela precisa sim de ajuda. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, quiser comentar algo, deixa aqui embaixo nos comentários também a sua dúvida, a sua pergunta ou o seu relato, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.